Glória a Deus, pode sentar, sente glorificando ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Então o texto que o pastor me passou para estar ministrando, ele se encontra no livro de Marcos, capítulo 3, glória a Deus. Livro de Marcos, capítulo 3. Do verso 1 ao 5. Aleluia. Que diz assim, igreja: Jesus entrou novamente na sinagoga e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levante-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio, olhando com raiva para o que estavam à sua volta. E profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Amém, igreja? Aleluia! Então, nós vemos aqui, que no ministério de Jesus, o ministério de Jesus sempre foi confrontado pelo sistema religioso legalista, que estava enraizado no meio lá do povo, Havia muitos partidos, muitas facções, vamos falar assim, muitas facções, no meio do povo. E os fariseus representavam o maior número, tá? Então, preocupados em seguir as escrituras do Antigo Testamento, eles reduziram a fé em Deus em uma obediência mecânica. Louvado seja o nome do Senhor, sem espiritualidade. Aleluia, uma religiosidade cega. Aquilo mecânico, sabe? Você vem para a igreja, você bate o cartão, fala assim: pastora, eu vim ao culto. Daqui a pouco vai embora, entendeu? Pastor, eu participei daquela conferência, estou aqui. Sabe? Dessa forma, desse jeito. Então, achando que estavam agradando a Deus com essa atitude e que seriam aceitos por Deus. Então, o legalismo, ele significa buscar a aceitação de Deus em uma religiosidade focada nas aparências humanas e no esforço próprio. Preocupações excessivas simplesmente com a aparência, sabe? Eu quero mostrar muito serviço, eu vou mostrar muito serviço, porque atualmente nós vemos, e quanto mais serviço eu mostrar, daqui a pouco eu estou lá no topo. Daqui a pouco eu viro pastor. Daqui a pouco eu viro missionário, porque eu estou trabalhando muito na igreja. E vamos aproveitar e tirar uma fotozinha para botar no grupo. Pastor hoje não veio na igreja, mas eu estava trabalhando. Tira a foto, pastor, estamos trabalhando. É dessa forma, mostrar aquilo que é feito por aparência com a sua própria força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em vez de uma transformação genuína de coração, que deveria ser uma transformação genuína de coração, Jesus não compactuava com o legalismo. Jesus, através dos seus ensinos, suas ações e seus milagres, veio mostrar que ele valorizava o ser humano acima de rituais. O Senhor ama pessoas. O Senhor ama pessoas, aleluia. Ele veio, aleluia, libertar a consciência das pessoas dessa forma errada de crença, desafiando a hipocrisia e exigindo uma atitude de fé. Uma atitude de fé. Os líderes religiosos daquela época ficaram irados com o Senhor Jesus. Aqueles corações legalistas, daquelas pessoas aprisionadas a regras e aparências, ficaram agitados pela presença viva de um Deus cheio de misericórdia, de um Deus cheio de compaixão. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria uma fé correta.
Aleluia, através das vidas transformadas. Vida transformadas de dentro para fora. Não uma vida de aparência, só o exterior, mas o interior transformado. Aleluia. Então os fariseus observavam Jesus não por devoção, mas para acusá-lo, sabe? Ficar prestando atenção para ver aonde eu vou arrumar um furo da pessoa, onde é que ele vai vacilar, aonde ele vai errar. É dessa forma que eles atuavam ali, vendo Jesus para... tipo, falar, você está errado, você errou nisso, você errou naquilo. Então, eles estavam, o que me chama muita atenção, igreja, é que eles estavam dentro de uma sinagoga. Eles estavam num lugar de adoração. Eles estavam num lugar que eles se reuniam para orar. Eles oravam. Eles oravam. Eles estavam ali reunidos. Eles adoravam a Deus. Adoravam a Deus, mas com o coração endurecido pela inveja e pelo legalismo. E a tradição havia se tornado mais importante do que a vida e o sofrimento do próximo. E quando fala sofrimento do próximo, eu lembro logo dos mandamentos, né? Amar a teu próximo como a ti mesmo. Então, hoje, nós vemos isso esfriando dentro da igreja. Isso aqui era uma igreja, sinagoga é uma igreja, lugar de reunião. Está o povo todo ali reunido. Mas nós vemos o amor esfriando dentro da igreja. As pessoas estão preocupadas, sim, em passar pela porta, falar igual papai, meu pirão primeiro. Primeiro eu vou orar, vou pedir para meu marido ser liberto, minha esposa, meu filho, a porta se abrir, eu consegui comprar aquele carro, eu consegui comprar aquela casa. Estão preocupados com isso. E o que o Senhor Jesus, a preocupação do Senhor Jesus era com vidas. Como está a tua vida? O que eu posso fazer por você pela tua vida espiritual? Porque a vida, na prática humana, ela passa, mas a espiritualidade, ela fica. Ela fica. Que nós vamos nos acabar, vai acabar. Um dia acabou. Mas o espiritual, ele fica. Então, o Senhor Jesus, a preocupação dele era com vidas, em cuidar de vidas. Só que esse texto vai nos mostrar que essa igreja, ela não se preocupava com as pessoas. Ela se preocupava com o ritual, com aquilo que elas achavam, com as regras que ela colocava, né? Então, é nesse texto que nós vamos nos deparar com a cura do homem, com a mão ressequida. Mais um dos milagres que marcaram o ministério de Jesus. A trajetória de Jesus na terra. Mais um milagre. Em um sábado anterior a esse, diz a palavra de Deus que os discípulos de Jesus colheram espiga para se alimentarem e foram repreendidos pelos fariseus por ser um sábado. Aleluia. Jesus, então, desafiava essa ideia dos fariseus, pois eles tornavam esse dia de descanso um fardo para as pessoas. Deus instituiu o dia do descanso, mas os fariseus tornaram aquilo um fardo. Eu costumo dizer sempre para a Mary que as coisas de Jesus é leve, não é pesado. Irmão, se está pesado, vai fazer uma revisão aí, uma reflexão, o que está errado. Porque as coisas do Senhor Jesus é leve, não pesa, porque o meu peso, ele carregou na cruz do Calvário. Ele carregou o teu peso na cruz do Calvário. Por que você está carregando o peso? Se ele já carregou o fardo, o nosso peso. Mas os fariseus fizeram o dia de bênção, no caso, né, para o homem, né, virar um peso. O sábado seria uma bênção para a vida do homem e não para aprisioná-lo. O sábado não era o Senhor do homem, mas Jesus, o nosso Senhor, é o Senhor do sábado, é o Senhor do domingo, é o Senhor da segunda, é o Senhor da terça, é o Senhor da quarta, é o Senhor da quinta, é o Senhor da sexta. Ele é o Senhor de todos os dias da nossa vida. Aleluia! Ele é o dono de tudo, de todas as coisas. Aleluia! Então vemos que Jesus vai à sinagoga e dedica a sua atenção ao homem da mão ressequida. Ele vai à sinagoga dos fariseus para
fazer algo ali. E quando eu li o texto, eu vi que ele não foi fazer só algo na mão daquele homem. Ele foi fazer algo em todos que estavam ali presentes. Louvado seja o nome do Senhor. E porque ele iria diretamente no lugar, num culto, dos seus principais opositores. Porque os fariseus eram opositores de Jesus. Mas ele é Deus soberano, igreja. Ele vai corrigir o que está errado ali. Ele entra para corrigir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. E tem mais, do jeito que Ele quer. Não adianta questionar o Senhor. Porque isso está acontecendo. Ele está fazendo e ponto final. Aceita que dói menos. Aceita e fala, tudo bem, Senhor, está doendo, estou chorando, o negócio está feio, está apertado, mas o Senhor sabe todas as coisas, é assim que eu falo, o Senhor sabe todas as coisas. É mais fácil aceitar o que o Senhor faz do que ficar num sofrimento, querendo guerrear com o dono de todas as coisas. Tempo perdido. Aleluia. Jesus, ele não deixa de ir na sinagoga porque havia gente difícil ali dentro. Ele vai. O meu lugar é lá. É onde tem gente difícil. Gente biculta, troncuda, que não aceita correção, que não aceita a palavra, muitas vezes vai para o culto, mas fala assim, essa palavra não é para mim, é para todo mundo, menos para mim. Mas se você está presente hoje aqui, é porque a palavra é para todos nós. Não é para quem ficou em casa, não. É para quem está aqui, principalmente para mim, tá? Desse jeito. E ele vai. Jesus não deixa de ir à sinagoga, porque fulano não gosta de mim, fulano fala mal de mim, fulano quer me matar. Não, eu vou. Não importa, meu negócio é com Deus, meu negócio é com o Senhor, meu negócio é com o propósito que Ele tem na minha vida. O que Ele quer fazer na minha vida, eu vou para lá. Podem me olhar de cara feia, pode fofocar com o meu nome, pode falar mal de mim, pode dizer que eu sou radical, que eu sou velha rabugenta. Não importa, o que importa é o que o Senhor pensa de mim para o que Ele me chamou. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele vai à sinagoga dos fariseus, aleluia. Jesus, aleluia, né? Tá lá os fariseus, tá lá os herodianos, né? Porque ele veio para quem? Para todos. Ele não veio só para mim, para você. Ele veio para todos eles, para os fariseus, para os herodianos, para o homem da mão ressequida. Ele veio para a prostituta. Ele veio para aquele que se veste bem. Ele veio para aquele que se veste mal. Ele veio para aquele que tem dente na boca. Ele veio para quem não tem dente. Para aquele que sabe falar. Para aquele que não sabe falar. Ele veio para todos. Ele veio de igual para todo mundo. Então não há diferença de fulano para você. Nem de você para fulano. Nem diferença de mim para você. Nós somos iguais aos olhos do Senhor. Não tem melhor nem menor diante de Deus. Não tem. Você pode andar com a divisa aqui, ó. E você pode andar todo rasgado. Aos olhos do Senhor você é igual o que está com a divisa. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ali ele encontra, né? Esse homem com a mão direita ressequida. Uma mão atrofiada. É óbvio que uma mão direita atrofiada causaria inúmeros desconfortos na vida diária daquele homem, no cotidiano daquele homem. Dificuldade nos trabalhos. Naquela época era tudo manual, não existia máquina, não existia computador, não tinha celular, não tinha nada, era tudo manual. Plantar para colher e para comer. Carpinteiro, cortar é na mão mesmo, nem sei com o quê, porque naquela época eu acho que não tinha nem serra elétrica, nem essas coisas. Mas era uma dificuldade para aquele homem, né? No trabalho, em prover sustento para ele, em prover sustento para a família dele. Aleluia. Dentro de um contexto religioso da época, achava que isso aí poderia ter sido até por causa de pecado. Quem era aleijado, quem era isso, quem era aquilo, é pecado, é pecado, é pecado. Eu fui parar no hospital, fiquei 3 meses lá, fazendo a obra do Senhor, toda remendada, toda aberta, e lá cuidando, um monte de vidas se converteram ao Senhor, principalmente os homens, né, quando para dentro do hospital, né, já viu, né? É uma choradeira. É aquela coisa, o homem é muito sensível,
né, quando para dentro do hospital. E eu ali falando de Jesus, todos eles levantaram a mão, aceitaram o Senhor Jesus. Aí depois encontro minha amiga, estou lá no hospital, amiga, como é que está tudo bem? E me falaram, a fulana passou e falou assim, não, Deus está tratando, precisa tratar ela. Eu falei, ela que precisa ser tratada, eu estou trabalhando para Jesus. Deus me colocou dentro do hospital para me trabalhar para Jesus, não foi para me morrer, não. Sabe? Então, as pessoas gostam muito de julgar por ela mesma. Sabe? Desse jeito. Aleluia. Agora, aquela sinagoga, sinceramente, não era um ambiente de misericórdia. Não era um ambiente. Aqueles fariseus viviam para ter benefícios próprios, prestígio da religião, ignoravam os menos favorecidos do que eles. Mas é isso que nós vemos. Eu tenho um título, eu sou melhor. Eu tenho um título porque eu sou mais sábio, eu sou mais inteligente. Eu canto porque eu canto bem. Eu não canto bem, gente, sou uma desafinação. Mas eu canto sexta-feira. Foi aquilo que foi falado aqui. Não conheço uma nota musical, sabe? Canto mesmo com gogó, não tem nada de diafragma, nem sei onde fica isso. Mas eu canto mesmo para Deus, eu louvo a Deus, eu adoro a Deus com a minha desafinação. E vou dizer mais, Ele recebe. Aleluia! Faz para Deus, faz o teu melhor. Se o teu melhor é desafinado, desafina para Deus que Ele vai receber no trono dele da glória, igreja. Aleluia, nós temos que fazer as coisas para o Senhor com o coração aberto. Não uma religiosidade, não uma obrigação. Eu estou aqui porque eu sou obrigado a vir. Não, você veio porque você quer adorar a Deus. Você veio porque você quer dizer para Deus, Deus, eu te amo. Tu é meu e eu sou tu, eu pertenço a ti. Venho para dizer a Deus, olha, eu estou lá me separando, largando meu serviço dentro de casa, para ir te adorar. O momento eu contigo, o Senhor comigo. Porque se nós ficarmos dentro de casa, um liga, um chama, aí tem uma louça para lavar, aí tem não sei o que para fazer, você não vai se dedicar a Deus. Mas esse momento é um momento especial, que você largou as coisas do mundo lá fora, se isolou aqui dentro, reunido como igreja de Cristo Jesus, para adorar o Senhor, e Ele se agrada disso. E Ele se agrada disso, aleluia. E aquela sinagoga não era um ambiente misericordioso. Eles queriam condenar Jesus pelo ato de Jesus ser misericordioso. Aleluia, porque Jesus, igreja, Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. Aleluia, muitas vezes nós encontramos pessoas que falam assim, eu sou crente, mas você não vê misericórdia naquela pessoa. Você vê uma pessoa arrumando briga o tempo todo, questionando, arrumando confusão, fazendo cara feia e diz que é cristão. Cadê misericórdia? Cadê a tolerância? A tolerância quando erra, a tolerância quando alguém faz algo errado, ou fala algo errado, ou sem querer não te viu na rua, não te cumprimentou, ou de repente estava com pressa, falou correndo. Cadê a misericórdia? Ih, lá, fingiu que não me viu. Estava de carro, mas não me deu uma carona. A pessoa viu? Será que a pessoa te viu? Você viu a pessoa? Entendeu? Então são coisas que não tem mais tolerância. Não se toleram mais. Tem igrejas aí que pessoas estão se embolando dentro da igreja e brigando. Virou um ringue. Virou um ringue. Então, nós temos que ter misericórdia, porque o nosso Deus que nós servimos, Ele é o espelho da nossa vida. Ele é misericordioso. Aleluia. Ele ama todos os tipos de pessoa. Ele não só deu a vida dele por você, mas por todas as pessoas na face da terra. E quando falamos em amor, o povo não gosta que fale mais de amor, pastor. Quer falar que, olha, recebe a chave aí, recebe a casa, recebe isso, recebe aquilo. Não, recebe Jesus na tua vida. Recebe Jesus, porque a tua vida só vai mudar se você realmente receber Jesus na tua vida. Não adianta você pegar uma Bíblia, ler e não receber Jesus. Tem que ter Jesus na sua vida. Jesus faz toda a diferença. Jesus faz toda a mudança na nossa vida. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então o amor dele por você é igual a todas as pessoas na face da terra. Não pensa que você é o queridinho ou a queridinha. Porque todos são queridinhos do Senhor.
todos, ele morreu por todos. Ele deu a vida por todos. Pelo gordinho, pelo magrinho, pelo feinho, pelo bonitinho, pelo careca, pelo cabeludo, pelo que presta, pelo que não presta, ele deu a vida por todos. Por todos, ele deu a vida por todos. Agora basta saber se todos querem. Mas que ele deu a vida por todos, foi por todos. Então, todos são preciosos para o Senhor. Então, todos têm que ser preciosos para mim e para você. Aleluia! Se nós somos o cristinho aqui na terra, nós temos que agir que nem Cristo agiu. Todos são preciosos para o Senhor. Aleluia! Então, aqui nós vemos o quê? Um contraste, né? Havia um homem com a mão ressequida e diversos religiosos com o coração ressequido. Quem realmente estava mais doente? O homem com a mão ressequida ou os religiosos com os corações ressequidos? Aleluia! O homem com a mão ressequida era ignorado por aqueles que estavam ali. Mas Jesus olhou para ele. Aleluia! Jesus viu nele dores, viu a rejeição que ele sofria, viu o seu coração e Jesus o chama, a igreja. Levanta-te, vem para o meio, aleluia, estende a mão, diz a palavra do Senhor que era a mão direita. Ele podia, igreja, mostrar a mão esquerda que estava sem defeito nenhum, mas ele não, ele além de obedecer, aleluia, ele mostra realmente o que tinha defeito nele, o que era defeituoso nele. Ele não se escondeu, aleluia. Quando todos desprezavam, Deus chama ele para perto. Deus chama, todo mundo desprezando ele, lá no cantinho. Aí Jesus chega e fala assim, vem, levanta-te, vem para cá. Vem cá para o meio, meu filho. Eu quero você aqui no meio, ninguém te quer, mas eu te quero. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus chama aquele homem, um ato de fé. Ele obedeceu ao chamado de Jesus. Jesus chamou e ele foi. Ele não ficou no cantinho lá. Eu não vou nada, vai ver meu defeito. Deixa escondidinho aqui, para ninguém ver, ninguém saber que eu sou defeituoso. Que minha mão é atrofiada. A voz, irmãos, que tirou Lázaro da sepultura, colocou o homem da mão atrofiada no meio, perto dele. Vem aqui no meio. Você vai ficar comigo aqui no meio, não é no cantinho, não escondido, não. Aleluia! A verdadeira fé vem de Deus, igreja, mas ela também deve vir acompanhada de obediência. De obediência, obedecer à voz de Deus. Na maioria das vezes, não estamos no meio, mas no canto, porque nós nos recusamos a obedecer à voz de Deus. Não queremos obedecer à voz de Deus. Deus está sempre falando conosco, mas nós fingimos que não ouvimos. Vai lá, pede perdão, filha. Filha, vai lá pedir perdão. Ela que fez comigo, vou nada. Ele que fez comigo, vou nada. Mas o Senhor não está perguntando se foi a pessoa que te magoou. Ele está mandando você pedir perdão. Ele não está perguntando, te magoou, você ficou tristinha? Te magoou, você ficou tristinho? Não, vai pedir perdão. Vai pedir perdão para que teus pecados sejam perdoados por Ele, pelo Deus Todo-Poderoso. Jesus não manda pedir perdão se você está certa, você pede perdão. Se você está certo, pede. Não, peça perdão, independente se você está certo ou não está. Se você está errado ou não está, peça perdão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós permanecemos parados, vendo o movimento de Deus, sem participar das coisas que Deus tem para a gente. Temos que estar no meio, igreja, com Jesus, pois Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro de todas as coisas. Ele é o centro.
de tudo na nossa vida, do teu respirar, do teu andar, do teu caminhar. Ele é o centro da vida do teu marido, do teu filho, da tua esposa. Ele é o centro da vida financeira. Ele é o centro da tua saúde. Ele é o centro do teu equilíbrio, das tuas emoções. Ele é o centro. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aquele homem estava dentro da sinagoga, lugar de oração, mas não havia experimentado um milagre em sua vida, porque estava vivendo no meio da religiosidade. Vou lá bater meu cartão, vou ao templo. Não, vai até Jesus. Vai até Jesus. Ele está te chamando. Vai até Ele. Aleluia, ele podia ter argumentado, escondido. Eu não consigo me mexer, a minha mão está doendo. Mas em vez disso ele vai, ele obedece. Eu vou até Jesus. Estender a mão representou um ato de fé e vulnerabilidade que resultou em cura imediata. Por quê? Mostra quem você é. Ele não escondeu quem ele era. O ato de fé dele mostrou quem ele era. Eu sou um homem que minha mão direita é ressequida, tem defeito. Tem defeito, olha aqui, Jesus, essa aqui. Ele podia fazer assim, toma essa aqui, ó. Não, aqui, ó. Eu tenho defeito, eu tenho imperfeições, eu erro, eu sou ser humano. Muitas vezes eu vacilo, muitas vezes eu penso coisas erradas, muitas vezes eu faço coisas erradas. Mas vive de religiosidade, não viva mais de religiosidade. Fala assim para Jesus, olha como é que eu sou, Jesus. Olha o que eu penso de fulano. Olha o que eu falo de ciclano. Olha os sentimentos que eu tenho dentro do meu coração. Me ajuda a tirar, me livrar disso. Me ajuda, Jesus, a me libertar. Assim como tu libertou aquele homem da mão ressequida. O que está ressequido dentro de mim me liberta, me cura, me transforma. Muda a minha vida para que o milagre aconteça na minha vida. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Estender a mão representa um ato de fé. Quantos vivem na religiosidade, irmãos? Eles estavam procurando motivo para acusar Jesus. É permitido curar no sábado? Eles perguntam. A lei não proibia atos de misericórdia aos sábados. Até um animal poderia ser salvo no dia do descanso, porque lá em Mateus 12, 11 e 12 diz que, e Jesus respondeu para eles, quem de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair em um buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la dali? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem. Só que a ovelha dá lucro, né? Da carne, da lã, né? Então, eles iam salvar, né? Vamos salvar porque isso é dinheiro. Aleluia. Aí Jesus depois pergunta, né? O que é permitido fazer no sábado, bem ou mal? Salvar vidas ou matar? Eles, porém, permaneceram em silêncio. O nosso dia de descanso é o domingo. Nós sabemos que é o primeiro dia da semana, né? Que é o domingo. Cada um tem as suas etnias, seus rituais. O nosso é o domingo. Para mim é todo dia, porque todo dia eu adoro a Deus, eu louvo a Deus, eu oro, eu leio a palavra, eu dou lugar em casa, eu marcho com o varão, eu saio marchando com os anjos do Senhor. Para mim é todo dia o dia do Senhor. Aleluia. Preferiram ficar em silêncio para não assumir essa verdade, sem contrapor seus próprios princípios legalistas e a sua falsa religiosidade. Vivendo por viver dentro da casa de Deus, dizendo que servia ao Senhor, mas a vida diária não dizia isso. Não tinha amor. Não tinha amor por vidas. Não tinha compaixão. Aleluia. Os fariseus, para seguirem os princípios rígidos da sua interpretação das Escrituras, condenavam pessoas que não pensavam como eles. E muitas pessoas hoje agem assim. Se não concorda comigo, não serve. Se não aceita o que eu quero, não serve. E isso em todo lugar. É lá fora e é aqui dentro. Estou falando da igreja dos outros, não estou falando da igreja que eu vivo, né? Que eu conheço as pessoas. Se eu for falar, não é daqui não, é a igreja tal. Não, lá eu não conheço. Eu não vivo na igreja de ninguém, eu vivo aqui. Desse jeito, é aqui.
Aleluia. Então, o cristianismo é uma verdade com amor. Eles andam juntos, a verdade e o amor. A verdade e o amor. Tem que ter amor, tem que ter compaixão. Jesus não se intimidou com o olhar dos fariseus. Ele não se intimida com o olhar. Eu também já aprendi com Jesus, não me intimido com o olhar. Podem olhar para mim com qualquer olhar, eu vou continuar. Jesus, ele fica indignado em ver pessoas que conhecem a palavra, manter pessoas no cantinho, no canto. Pessoas que são apegadas a detalhes e desapegadas ao amor. Ele ficou indignado. Pessoas que não se ocupam em curar pessoas. Pessoas precisando de cura. E eles não se preocupavam em curar as pessoas. Não tinham essa preocupação. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas acaba afastando as pessoas do centro que é Jesus, igreja. Acaba afastando que se a pessoa não está alicerçada em Cristo Jesus, se você não tiver amor, se você não cuidar, você vai jogá-la lá fora. Você vai jogá-la lá no mundo e naquele dia, Jesus vai cobrar. Não pensa que vai passar batido, não. Jesus vai cobrar. Aquele que tu conseguiu jogar lá fora por causa de invenção de coisas, por causa de fofoca, por falta de amor, por falta de carinho, por falta de compaixão. Está pensando que tu empurra lá para fora? A pessoa sabe o que você fez, falou, e você empurra lá para fora, vai ficar por isso mesmo? Não vai não. Leia a Bíblia. Vão ler a Bíblia que vocês vão ver que ele vai cobrar. Vai ler a Bíblia, vai cobrar. Eu tenho o maior medão de Jesus. Eu não quero fazer nada, eu quero rir o tempo todo para todo mundo. Sabe? Desse jeito. Ó, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, louvado seja... Eu acrescentei que o Senhor mandou até o 5, mas eu fui até o 6, porque eu gostei tanto da palavra, serviu para mim. Né? Então, Jesus, ele fica indignado. Pessoas que não querem curar outras pessoas. Então, o resultado do milagre foi a união de 2 grupos rivais, que eu vi ali, pastor. 2 grupos rivais. Eram rivais, se juntaram. As facções. Fariseus e herodianos, que se juntaram para matar o Senhor Jesus, que veio para salvá-los. Aí houve união. Não se davam, mas no instantinho se juntou. É para matar, então vamos nos juntar. Então, os milagres, eles refletem o tamanho do senhorio de Deus, porque Ele é Senhor. Ele veio na terra fazer milagres para que as pessoas vissem que Ele é Senhor, reconhecessem Ele como Senhor. Então, reflete isso, né? Conhecer que Ele é o Senhor. Aleluia! O tamanho do Senhor, para a glória de Deus. Mas os milagres sozinhos, igreja, não são capazes de converter um coração endurecido. Não são capazes de converter um coração endurecido. Milagre. Fez milagre, vai lá contar. Eu contei um milagre. Continua a vidinha do mesmo jeito. Mas somente a palavra, o evangelho, é poderoso para a salvação, para salvar. Porque o evangelho verdadeiro, ele tem amor. Ele tem amor pelas pessoas. Ele tem tanto amor pelas pessoas que Deus deu o único filho dele, o único, para morrer na cruz do Calvário, pelo meu pecado e pelo teu pecado. Aleluia! Nós não conhecemos muito essa história desse homem com a mão mirrada, ressequida. Mas Jerônimo, um dos pais da igreja, afirmou que a cura da mão ressequida representava a restauração do homem para o trabalho do bem. Para o trabalho do bem, igreja. Impossibilitado pela dureza do coração e da lei. E que essa mão simboliza a igreja sendo curada para agir no mundo com justiça e misericórdia. Nós temos que ter misericórdia. Aleluia. Que nossa vida cristã, irmãos, não seja no canto, no cantinho, presa em religiosidade vazia.
mas sejamos uma igreja que é útil para os propósitos do Senhor, não os nossos propósitos, mas os propósitos de Deus. Se andamos no caminho de Jesus, nós temos que aceitar as nossas imperfeições e admitir os nossos erros. Eu errei ali, eu errei ali, eu errei ali. Mas sem abrir mão do amor. Do amor por vidas, por pessoas. Qual Deus tem nos chamado neste mundo? Deus nos chamou neste mundo. E nos deu a palavra dele de amor. Porque esse mundo está repleto de ódio e desunião. Eu não sei se vocês assistem à mídia, reportagens todo dia um bebê estrupado, um bebê morto. Desculpa, pastor, mas eu tenho que falar que parece que esse povo não está conectado com o que está acontecendo ao redor, não. É todo dia um bebezinho estrupado pelo pai, pela mãe, a mãe ajudando a estrupar. É desse jeito. Aí o padrinho, vai o avô, estrupa a netinha, né? Aí vai, sabe, mata. Aí vai, mata a mulher, porque a mulher não quer mais, não aguenta mais apanhar. Mata. Vocês estão vendo mídia? Para você ver o peso que está aí fora. As coisas que estão acontecendo. Porque o mundo está cheio de ódio e desunião. E nós, como igreja, aqui tem que ter união. Aqui não pode ter ódio, aqui tem que ter amor. Nós servimos um Deus que nos ama. Um Deus que deu a vida dele na cruz do Calvário por mim, por você, por amor, por amor. Como é que uma irmã não pode olhar para a cara de um pastor? Como é que uma irmã não pode olhar na cara da outra? Como é que uma irmã olha e fala, ai meu Deus, está repreendido, não gosto dessa mulher? Que isso? Cadê o amor? Nós somos o reflexo de Jesus na terra. Nós somos aquele que fomos chamados para dar a mão, para estender a mão para aqueles que precisam. Mas não é estender a mão daquela porta para fora, para aparecer na mídia, não. É para começar a estender a mão aqui dentro. Aqui dentro preciso de um abraço. Eu preciso de uma mão. Vamos embora, Sandra. Vamos continuar. Eu sei que a vida não está fácil, mas eu te amo em Cristo Jesus. É aqui, irmãos, que começa o amor. Não adianta nós vivermos de fachada, porque naquele dia nós vamos acabar ficando do lado de fora. Ah, eu posso porque eu tenho cargo, eu que mando, eu fecho a porta e abro a porta na hora que eu quero. Meu filho, se tu ficar com essa ideia que tu abre porta e fecha a porta na hora que tu quer na terra, tu não vai passar na porta estreita. Não vai. O maior aqui é o Senhor Jesus. Ele é o maior, Ele é grande. Ele é grande. É Ele que é grande. Então não podemos viver na religiosidade vazia, mas que sejamos uma igreja que é útil para os propósitos do Senhor. Se nós andarmos no caminho dEle, aleluia. É óbvio que nós não somos perfeitos, mas se nós andarmos no caminho dEle, nós vamos buscar a perfeição. Aleluia. Então essa mão ressequida representava o quê? A ausência de boas obras. E que pela chegada de Cristo, essa capacidade de agir no bem foi restaurada. Deus cura a sua mão ressequida. Então ele mostrou ali, ó, ele sabia que aquele homem estava ali com a mão ressequida, ele sabia como aquele povo era uma religião vazia, religioso vazio, né? E ele vai lá e fala assim, eu vou fazer algo lá para mostrar que eu posso curar. Eu posso restaurar. E eles vão ver eu fazendo um milagre. E vai olhar e vai falar, nossa, então ele pode curar meu coração ressequido. Ele pode curar a vida que eu estou levando errada, errônea. Ele pode me transformar. Ele pode mudar a minha vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Cristo, Ele faz isso. Aleluia. Ele cura a mão ressequida. Ele cura o coração ressequido. Com mágoas, com tristezas. Sabe? Que a nossa mão direita, irmãos, seja curada nessa noite. Porque Ele marcou o encontro comigo e contigo nessa noite. Que a nossa mão direita ressequida seja curada nesse dia.
para sermos aquele para servirmos aquele que nos serviu na cruz do Calvário. Porque foi Ele que nos serviu na cruz do Calvário. Aleluia. Como a igreja de Tiatira, né? Que o Senhor veja em nós as últimas obras maiores que as primeiras. Conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. É isso que o Senhor espera de nós. É isso que o Senhor espera de mim. É isso que o Senhor espera de você. Aleluia. Levante-se, igreja, e venha para o meio. Foi no meio de 2 ladrões que o nosso Jesus foi crucificado. Aleluia. Para morrer por quem? Pelos nossos pecados. É no meio da igreja que há salvação. É no meio que há cura. Cura para essa mão direita que está ressequida. Ressequida com a falta de amor ao seu próximo. Aleluia. Ressequida com a falta de pedir perdão. Aleluia. Ressequida com tantas as coisas que a igreja não está vendo, mas Jesus vê. Jesus vê o que está ressequido na tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vem para o meio. Eu não sei em qual área da sua vida está ressequida. Aquele homem podia ter mostrado a mão perfeita, a esquerda, mas ele mostrou a área que era necessário de cura. E quando ele mostra, ele obedece, vem para o meio, vem, ele mostra, o milagre acontece. O milagre só vai acontecer quando você mostrar a área que está ressequida na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Venha para o meio, estenda a sua mão ressequida, para que ela seja restaurada por Jesus. Porque Ele está aqui para restaurar. Ele está aqui para mudar a sua história. Mas muitas vezes, irmãos, nós estamos com tudo ressequido dentro da gente. Sabe? Amanhecemos mal, estamos mal. Não gostei do que o pastor falou. Não gostei do outro que falou não sei o que, o presbítero Marcelo. Entendeu? Que fica com aquelas coisinhas assim, não entendo nada. Aí eu não gosto, porque eu não sei ler aquele negócio. Quando ele faz assim, eu já estou assim. Né? Sabe? Desse jeito. Não gostei. Gente, vamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Qual é o amor que você gostaria de receber do teu próximo? Desse tamaninho? Assim? 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 Qual o tamanho do amor que você quer receber do teu próximo? Uma coisinha pouca? Um restinho? Ou algo? Então, dessa mesma forma, tu tem que amar o teu próximo. É desse jeito que você tem que amar o teu próximo. Porque ele faz parte do corpo da igreja. Jesus é a cabeça. Nós somos o membro. Eu sou um braço, mas você, Jurema, é o outro. Eu preciso de você. Aquele homem era a mão direita que estava ressequida. Ele tinha a esquerda, mas ele tinha necessidade da direita. Eu tenho necessidade de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Um corpo não anda, esquartejado. Eu costumo dizer isso. Um corpo esquartejado, braço para lá, perna para lá, perna para lá, não anda. Mas um corpo junto anda e vence o inimigo. E vence aquilo que o inimigo tem plantado no meio da igreja, que é a discórdia, que é a divisão, que é a falta de amor. Vamos nos unir, igreja, para combater o inferno, porque junto nós somos mais que vencedores. E eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.